O quarto caso é um pouquinho mais trabalhoso, mais chato de ser entendido, mas com os exemplos você vai perceber que não tem nada demais. É a soma ou então a diferença entre dois cubos. Vamos aprender a ler o que está escrito aqui para ficar mais fácil você entender. A ao cubo mais B ao cubo, beleza, soma de dois cubos. O que é A mais B? A mais B seria o seguinte: o A é a raiz cúbica do A ao cubo. Repare que a raiz cúbica do A ao cubo é justamente o A, já que vai cortar o 3 com o 3, ok? E a raiz cúbica do B ao cubo é justamente o B. Então, no primeiro parênteses, você escreveu as raízes cúbicas do A3 e do B3. Confere? Vamos ver agora o segundo parênteses. Os termos da ponta, A ao quadrado e B ao quadrado. Quem são eles? São as raízes cúbicas que você acabou de encontrar elevadas ao quadrado. O A2 é o A ao quadrado e o B2 é o B ao quadrado. E o termo do meio? Duas coisas acerca dele. Primeiro, sinal contrário ao daqui. Aqui é mais e aqui é menos. É um erro muito comum que cometemos, esquecer de colocar aqui o sinal contrário. Segundo, o que é o AB? É o produto das raízes cúbicas. Quer dizer, se você encontrar os valores do primeiro parêntese, automaticamente você encontra os do segundo, já que o do meio é o produto entre as raízes cúbicas e os da ponta são os quadrados das raízes cúbicas. Ok? No caso da diferença é a mesma história. A menos B seria a diferença entre as raízes cúbicas, A ao quadrado e B ao quadrado, os quadrados das raízes cúbicas. O termo do meio é o produto com o sinal trocado. Aqui é menos e aqui é mais. Ok? Através dos exemplos você vai entender isso melhor. Esse caso de fatoração cai muito nos concursos militares e no ensino médio, na parte de trigonometria, ele aparece bastante. X ao cubo mais 1. Vamos lá. Soma de dois termos que têm raízes cúbicas exatas. A raiz cúbica do x ao cubo vale 1, enquanto que a raiz cúbica do 1 também é exata, vale o próprio 1. Questão 35. X ao cubo mais 1. Temos aqui a soma de duas parcelas em que ambas têm raízes cúbicas exatas. A raiz cúbica do x ao cubo é o x, enquanto que a raiz cúbica do 1 é o próprio 1. Então, no primeiro parênteses, você vai escrever a soma das raízes cúbicas, x mais 1, ok? No segundo, você vai escrever primeiro o quadrado das raízes cúbicas, x ao quadrado e 1 ao quadrado, que é o próprio 1. O termo do meio vai ter sinal contrário ao daqui e ao de cá, menos, portanto. Menos quem? O produto das raízes cúbicas, x vezes 1, x. Ok? É fácil, é só decorar a estrutura dessa fatoração. Esse caso de fatoração cai muito em concursos militares, como EPICAR, Colégio Militar, Colégio Naval, enfim. E também no ensino médio aparece bastante na parte de trigonometria, caindo também bastante em vestibulares. Por isso, não podemos deixar
já abordar esse caso. Se fosse x ao cubo menos 1, a diferença seria o seguinte: no primeiro parênteses, em vez de mais, seria menos, igual aqui. E o termo do meio do segundo seria mais. Ok? Os demais cálculos seriam iguaizinhos ao da 35. 37, x ao cubo menos 27. O que nós temos aí? Temos uma diferença entre dois termos que têm raízes cúbicas exatas. A raiz cúbica do x ao cubo é o x, enquanto que a raiz cúbica do 27 é o 3. Não é verdade? Haja vista que 3 ao cubo é 27. Então, como aqui é diferença, no primeiro parênteses você vai escrever a diferença entre as raízes cúbicas. Agora, no segundo, como é que vai ficar? Inicialmente, vamos elevar ao quadrado ambas as raízes cúbicas. Vai ficar x ao quadrado mais 9. Ok? 3 ao quadrado, 9. Termo do meio com sinal contrário, portanto positivo. E agora você vai multiplicar as raízes cúbicas. 3 vezes x, 3x. Tranquilo? Bem fácil, né? Questão 38. X à sexta mais 1. Soma de cubos, não é isso? Raiz cúbica do x à sexta é o x ao quadrado. Raiz cúbica de 1 é o próprio 1. Então aqui vai ficar x ao quadrado mais 1. E dentro do parênteses vai ficar o seguinte. Primeiro, os quadrados das raízes cúbicas. Ou seja, o quadrado do x2, que é o x4. O quadrado do 1, que é o próprio 1. Termo do meio com sinal contrário, portanto negativo. Agora é o produto entre as raízes cúbicas. x2 vezes 1, x2. Ok? Tranquilo? Aqui no meio, não se trata de um trinômio quadrado perfeito, porque o termo do meio não é duas vezes a raiz do x4 vezes a raiz do 1. Ok? Temos de estar atentos, porque eventualmente aqui dentro pode aparecer alguém, né, que tenha como continuar a fatoração. Ou seja, o quadrado do x2, que é o x4. O quadrado do 1, que é o próprio 1. Termo do meio com sinal contrário, portanto negativo. Agora é o produto entre as raízes cúbicas. x2 vezes 1, x2. Ok? Tranquilo? Aqui no meio, não se trata de um trinômio quadrado perfeito, porque o termo do meio não é duas vezes a raiz do x4 vezes a raiz do 1. Ok? Temos de estar atentos, porque eventualmente aqui dentro pode aparecer alguém, né, que tenha como continuar a fatoração. X à sexta menos 1. Quer dizer, são os mesmos valores do anterior, só tendo cuidado aqui de adaptar os sinais. Ficaria x ao quadrado menos 1 vezes x à quarta mais x ao quadrado mais 1. Ok? Agora repare um detalhe muito importante. O que nós temos aqui no primeiro parênteses, hein? Não temos uma diferença entre dois quadrados, que foi o segundo caso de fatoração que vimos hoje? Sim ou não?
Com certeza você disse sim. Então você não só pode, como deve continuar a fatoração. Já vimos várias vezes que esta expressão é equivalente a x mais 1 vezes x menos 1. Portanto, a fatoração definitiva vai ser essa aqui. X mais 1, x menos 1, x à quarta mais x ao quadrado mais 1.